Olá, boa noite a todos. Que delícia estarmos juntos mais uma vez nessa palestra musical de Pedro, o Pescador de Homens. E com muita alegria que estamos novamente aqui com o pessoal do Prozebem de Aracaju. E eu mando um abraço aqui de todos os irmãos espíritas de Curitiba e do Paraná aos amigos aí de Aracaju. Hoje nós vamos falar então sobre aquele que foi considerado ali o grande pai, né? O paizão do cristianismo nascente, Pedro a Pedra. E vamos fazer uma viagem de 2000 anos no tempo que Jesus caminhava numa cidadezinha de pescadores chamada Cafarnaum. Jesus também andava no barco de pescadores, de Simão, de André, levando os seus ensinamentos ali, às margens do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E certa feita, o Rabi chega numa praia e encontra esses dois irmãos, Simão e André. Ele faz um convite que é propriamente irrecusável quando ele se refere a Pedro: Pedro, vem que eu te farei um pescador de homens. E o Simão Pedro não sabe o que dizer, mas a voz daquele meigo rabi ecoa nos refolhos da sua alma, como se aquele encontro já tivesse marcado no tempo. Ele simplesmente segue a Jesus. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar, dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz
do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E vinham das partes de Cesareia de Filipe quando Jesus indagou os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, eles responderam: uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros até que Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus então pergunta novamente: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus que vive. Jesus então responde a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi nem a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo: és pedra, e sobre essa pedra erigirei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E essa passagem de Pedro, conhecida como revelação de Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18, nos traz um ensinamento muito precioso. Será que se Jesus perguntasse a nós mesmos, e vós, quem dizeis que eu sou? Nós saberíamos dizer, porque Jesus disse que não foi nem a carne nem o sangue que revelaram a Pedro, mas o Pai que está no céu. Deus se comunica conosco através dos nossos sentimentos. Talvez nós saberíamos dizer quem é Jesus estudando o Espiritismo, estudando os Evangelhos, com palavras, né? Mas e o nosso sentimento? Quem é Jesus para o nosso sentimento? Eu trago aqui também uma outra lição importante, que está no livro de Chico Xavier, Hilário Silva, A Vida Escreve, onde tem um texto ali conhecido como A Visão de Eurípides, que conta a história, uma passagem da vida de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, de Sacramento, Minas Gerais, uma figura tão importante para o espiritismo, que em certa feita se encontrava volitando fora do corpo carnal e subitamente foi levado por mãos invisíveis que tutelavam ele numa viagem teleguiada, e ele começa a subir, subir, subir muito rapidamente, fica assustado, querendo reaver o corpo carnal, mas já é muito tarde, ele está muito distante, e subitamente ele para numa região muito bela e se vê diante de uma campina verdejante. Observa mais à frente e vê a figura de um homem sentado numa pedra, banhado por uma doce luz. Arrisca dar alguns passos na direção desse homem, mas, de repente, ele fica paralisado, como se os seus pés estivessem chumbados ali a um solo estranho, não permitindo que ele fosse mais adiante. Ele repara e vê que aquela figura é o próprio Mestre Jesus. Observa mais detidamente e vê que Jesus está chorando. E começa a pensar, entra numa linha de pensamento, por que Jesus estaria chorando? Lembra de tudo o que Jesus fez pela humanidade, de como ele foi importante para a cultura da humanidade, os seus ensinamentos, mas também lembra que houveram muitos conflitos violentos, muitas mortes e perseguições em seu nome. E começa a tentar buscar alguma forma de trazer algum alento para o Messias, para o Mestre querido. E nessa linha de pensamento arrisca falar de longe: Senhor, por que choras? Mas Jesus não responde, continua de cabeça baixa, chorando. E para garantir que
ele era ouvido, ele diz novamente: chora pelos descrentes do mundo. Jesus então lentamente começa a levantar sua fronte chorosa e olha ternamente nos olhos de Eurípides e diz, nesses termos: não, meu filho, eu não choro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides foi tomado subitamente de um torpor, porque aquela resposta lhe causou um certo mal-estar. Ele começa a cair, e desaba sobre o corpo carnal. Era alta madrugada, ele acorda e não consegue mais dormir, sempre pensando naquela frase de Jesus. E dizem que a partir daquele dia, Eurípides serviu a Jesus sem mais reclamar de cansaço, de falta de tempo, ajudando e assistindo todos os desassistidos da sorte, os desvalidos, até o último dia da sua existência. E para nós, quando pensamos em Jesus, o que nós sentimos? Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Lá, 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 lá. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar.
Uma outra passagem que trouxemos aqui hoje, para que possamos aprender com as experiências de Pedro, é uma passagem que está lá em Mateus 14, do versículo 22 ao 33, na primeira multiplicação de pães e peixes, onde Jesus pediu aos discípulos que fossem na sua frente, porque ele queria se despedir das turbas, que eram muito numerosas, e ainda ia fazer as suas orações. Então os discípulos entraram na sua pequena embarcação e começaram ali a navegar pelo mar da Galileia, e já era o horário avançado da quarta vigília, como está ali no Evangelho, que refere-se mais ou menos do horário das 4 da manhã até as 6 da manhã, o horário da quarta vigília noturna. E a certa altura, então, os discípulos avistaram um espectro que caminhava entre as brumas, porque era muito escuro, havia também ali um vento muito forte, o mar da Galileia estava muito mexido, e eles se assustaram com aquele espectro que caminhava sobre a água e já gritaram: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, antevendo a situação, já avisa de longe: não temais, sou eu, sou o mestre. E Pedro então se antecipa novamente e diz: mestre, se é tu mesmo, me ordena que eu vá a ti caminhando sobre a água. Jesus então diz: vem. E o Pedro começa a caminhar sobre a água, uma coisa bem curiosa, né? Não é uma coisa tão simples, né? Caminhar sobre a água. E ele começa a caminhar, começa muito bem, mas a certa altura começa a bater um vento um pouquinho mais forte, o mar da Galileia já estava bem mexido, e o Pedro então, temeroso, começa a afundar, e começa a solicitar a Jesus que o socorra: mestre, me salve, me salve. E Jesus então, como essa imagem que André trouxe aí pra gente, nesse quadro belíssimo, dá a mão para o Pedro e diz aquela frase que ficou ali, né, ecoando nas nossas almas até hoje: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então pega o Pedro e salva o Pedro, leva até a embarcação e, além disso, ainda ordena que os ventos cessem. E os discípulos ficam espantados, diz: quem é esse homem que até os ventos obedecem? E essa passagem fala um pouquinho para a gente da nossa relação com a fé. Nós podemos imaginar pelo menos três matizes de fé. Claro que existem muito mais, mas existem pelo menos 3 matizes de fé. A fé primitiva, que é essa fé medo, onde nós acreditamos em algo porque é maior do que nós mesmos, mas não temos necessidade de nos relacionar com esse objeto da nossa crença. E uma segunda forma de fé, que é a fé crença. Aquela fé que já começa a ter um relacionamento com aquele objeto da nossa crença, só que cada vez que alguma coisa foge ao controle, nós ficamos hesitantes, né? Nós mesmos estamos meio situados nessa fé-crença. Nós espíritas, mesmo com tanta informação, né, que o espiritismo traz, a gente tem aquela fé, a gente, né, estuda o espiritismo, né, a codificação espírita, mas quando subitamente acontece alguma coisa, uma perda de um ente querido, ou a gente perde um emprego, ou vai fazer um exame e acaba aparecendo ali uma doença mais grave, a gente já dá aquela caidinha e a nossa fé, que a gente achava que era uma fé robusta, ela se mostra uma fé muito crença ainda, uma fé mediana, né, que ela depende de fatores externos. É claro que todos nós passamos por esses níveis de fé para poder alcançar uma fé mais robusta, que é o terceiro nível de fé, que eu vou falar aqui agora, que é aquela fé confiança, aquela fé como Jesus conta, né, no Evangelho, que é a fé edificada na pedra, como a casa edificada sobre a pedra, que pode vir ali as intempéries do tempo, as tempestades e os ventos, e a casa está ali, de pé, sólida, e ela não cai, porque está edificada sobre a pedra. E que nós possamos edificar, então, a nossa fé sobre a pedra, uma fé confiança, em que, apesar de sofremos com todos os acontecimentos exteriores, a nossa fé vai permanecer a mesma. A gente não vai deixar de acreditar porque fatores externos, né, estão tumultuando a nossa vida. Isso é muito próprio do mundo em que vivemos, mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, ter essas provações mais acerbas, mas o que não pode mudar é a nossa fé, né? E o Espiritismo nos dá essa possibilidade, né, de acreditar na vida futura, saber que a vida é curso ligeiro, então a gente não pode realmente esmorecer por qualquer situação que ocorra. Então vamos buscar sempre essa fé, confiança dentro de nós, como se o Mestre pudesse nos dizer:
quando estamos passando pelas situações mais difíceis. Meu filho querido, confia, confia. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus mãos a trabalhar, lapidando o tempo do amor. Se há incerteza então vier, busca a luz da oração, revigora o teu cântico de fé e acerena o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escrever será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escrever será. Será, será. Outra passagem muito importante da vida de Simão Pedro, que traz ensinamentos valiosos para a gente, é essa passagem conhecida como a negação de Pedro, que também está lá no livro Boa Nova, de Chico Xavier, ditado ali pelo espírito Humberto de Campos, onde conta essa passagem que Jesus está ali em Jerusalém, no momento de festividade da Páscoa judaica, e ele reúne os 12 apóstolos e anseia realmente comemorar com eles aquele momento, que seria ali o último momento que ele poderia comemorar com os 12. Mas a certa altura dessa reunião festiva, Jesus começa a ficar muito preocupado, porque começa a ouvir ali um burburinho entre os apóstolos de quem seria o maior,
quando Jesus entrasse em Jerusalém, se seria Pedro, se seria Tiago. Jesus, então, preocupado que realmente aquilo trouxesse algum perigo, né, para a continuidade do evangelho, ele tira sua túnica e cinge-se como a um escravo, apenas com faixas enroladas no corpo. Pega de um recipiente com água e começa a lavar o pé dos apóstolos. Aquela passagem que ficou conhecida como lava-pés. Pedro estranhou aquela postura de Jesus, porque Jesus era a figura mais importante para aquela cultura, afinal de contas, ele era o sábio, né? O rabi, o mestre, enfim, naquela família que era considerada patriarcal, onde o homem, o ancião era o mais importante, Jesus estava acima de todos e estava se colocando ali abaixo de todos, lavando os pés dos apóstolos. Pedro achou aquilo estranho e quando chegou na sua vez, não permitiu que Jesus lavasse os seus pés e ainda disse: não, mestre, não permitireis que lave os meus pés. Esses meus irmãos são os ingratos e permitem agir como um escravo vulgar. Ou seja, além de não permitir, dá um olhar de julgamento, né, em todos os apóstolos e aponta os dedos para eles. Jesus, então, vendo aquela postura de Pedro, claro, com uma gentileza ali muito ingênua ainda, querendo mostrar, né, o carinho que ele tinha por Jesus de maneira muito ingênua, afirma a Pedro: Pedro, não queira ser melhor que seus irmãos de apostolado, nem agora e nem em qualquer circunstância da vida. Pedro, então, ouvindo isso de Jesus, permite então que ele lave os seus pés, mas fica muito mexido ali no seu orgulho, enfim. Ele deu uma sensação de que se sentia superior aos outros naquele momento. Enfim, Jesus posteriormente começa a dar os seus avisos, os seus recados ali a todos, né, fazendo as suas despedidas e diz que teria que ir para um lugar. Pedro, então, querendo ali mostrar ainda com palavras, né, que era merecedor da consideração de Jesus, diz: não, mas para onde que o senhor vai, mestre? E Jesus, né, muito tranquilo, diz: não, para onde eu vou vocês ainda não podem ir, vocês estão só credenciados ainda para aprender, né, mas ainda não estão com a fortaleza necessária para testemunhar. Mas o Pedro estava mexido no seu orgulho, então diz: não, onde o senhor for eu vou, por você, mestre, eu daria a minha vida. E Jesus, né, que tinha essa capacidade, dessa leitura, né, de tudo que ia acontecer, já antevendo, né, a própria postura de Simão Pedro, diz: Pedro, eu te digo que, em verdade, te digo que antes que o galo cante, terás me negado 3 vezes. Depois que Jesus disse isso, Pedro ficou realmente muito chateado, como ele achava que Jesus estava realmente ali ferindo o seu orgulho, né? Mas Jesus estava apenas, né, trazendo para ele realmente a luz da verdade. E ele ainda diz: não, o senhor está me tomando por uma pessoa que é ingrato, uma pessoa que não tem coragem. E Jesus diz: não, Pedro, não estou lhe considerando um ingrato ou sem coragem, apenas lhe afirmo que o homem do mundo ainda hoje descobrirá que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E aí os acontecimentos que ocorrem na sequência nós já conhecemos. Judas acaba numa tentativa ali, numa estratégia de trazer um pequeno tumulto, né, uma revolução civil, achando que se Jesus fosse preso haveria uma revolução, ele aproveitaria essa revolução civil para poder expulsar os romanos ali pela espada, a força, e acaba dando tudo errado o seu planejamento, né, ele é enganado pelos fariseus, que buscam Jesus, então, onde o Judas disse que Jesus estaria, na famosa cena do beijo, né? E após esse momento, Jesus é levado preso, então, pelos guardas de Caifás. Todos fogem, os apóstolos, e o único que fica ali, os únicos, né, que ficam perto e seguem aquele séquito de guardas de Caifás, é o Pedro e o João. Mas a certa altura, Pedro pede a João que vá avisar Maria que Jesus estava sendo preso e acaba ficando um pouco sozinho naquela situação. Jesus é levado então para uma cela que dava na parte de trás do palácio de Caifás, e a própria figura de Jesus dentro da cela também podia ser enxergada ali naquele pátio festivo onde as pessoas estavam ali bebendo e comemorando a Páscoa. Pedro fica numa situação muito difícil porque ele era uma figura conhecida, né, de um seguidor de Jesus muito conhecido entre todos, e não tardou alguém localizar ele. Ele diz: mas o senhor não é o discípulo daquele homem que foi preso? E o Pedro pensou em dizer a verdade, mas ele pensou: que utilidade teria, né? Se ele dissesse a verdade, ele poderia ser preso junto. Então ele disse: não conheço aquele homem,
Mas é claro que, como ele ficou ali pensando no que ele poderia fazer para ajudar Jesus, em outras duas oportunidades também reconheceram ele. Não foi esse aí que tirou a espada e feriu, né, um dos guardas de Caifás? Não, não, não tem como ser possível isso, e desconversava. E quando ele negou pela terceira vez, cantam os galos da madrugada. E o Pedro lembra da assertiva de Jesus e sai daquela região onde tem muita gente ali, vai para um local mais solitário, se abaixa, senta e começa a chorar copiosamente, não suportando a sua falha, que ele imaginava que jamais teria aquela falha que Jesus lhe avisou que ele faria, né? Negaria por 3 vezes. Mas naquele pranto que ele está chorando ali copiosamente é muito importante para o Pedro, porque o Pedro acreditava ter uma estatura moral que ele ainda não tinha. E ele acabou de ter uma aula de autoconhecimento ali, porque o Pedro era muito de julgar também, né? As mulheres de má vida, os cobradores de impostos, ele julgava muito. E naquele momento ele viu que ele também tinha sua fragilidade. E claro que isso ajudou muito a forjar o caráter do Pedro, que passou, né, de um homem que julgava e ficava só dizendo por palavras, a partir daí ele virou realmente uma pessoa que começou a acolher mais todos os pecadores e as pessoas que ele considerava impuras, e já parou de julgar. E é claro que naquele momento Jesus, antevendo que isso aconteceria, é como se Jesus pudesse se desdobrar de onde ele estava na cela ali, entrar no psiquismo do Pedro e lembrar da última frase que ele falou para o Pedro. Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Para trazer um pouquinho de alento, de consolo, né, para a mente do Pedro, dizendo assim: eu não estou julgando você, Pedro, não estou julgando você, fique tranquilo. E o que acontece posteriormente à crucificação de Jesus? Né, a gente conhece a história. Pedro então se muda para Jerusalém com a sua esposa e também o próprio Felipe e suas irmãs, o João, né, e o Tiago menor, e ali constituem com auxílio de alguns amigos de Jesus em Jerusalém, que cederam uma casinha, porque eles foram totalmente sem recursos para Jerusalém, e alguns amigos ali que foram afeiçoados à Boa Nova, que reconheciam Jesus realmente o Messias prometido, cederam uma casa, alguns recursos iniciais, e começou ali a funcionar a primeira casa de benemerência que a gente conhece na história da humanidade, chamada a Casa do Caminho, e eles eram conhecidos como os Homens do Caminho. E como todo trabalho social, a gente conhece como é que funciona, né? A gente vai todo empolgado no começo e dá uma sequência boa, mas dali quando começa, né, no meio do caminho, a gente já começa a fraquejar, aquela repetição de atividades. E chegou um dia em que o Pedro já tinha feito tantos atendimentos naquele dia, tantos atendimentos, ele estava tão cansado, ele já não acordou bem, né? Ele não via a hora de acabar aqueles atendimentos para poder ir deitar e descansar um pouquinho. E aí quando teve o último atendimento da Casa do Caminho, ele fechou a porta, se jogou na sua cama e só queria ficar ali paradinho, descansando. Mas eis que ele ouve um barulho de alguém batendo na porta da Casa do Caminho. A princípio ele se fez de surdo ali, quietinho, não respondeu, mas a pessoa era insistente e continuava batendo. Aí de repente ele fez aquele velho pescador vir à tona e respondeu de longe: já terminamos por hoje! Mas a pessoa era tão insistente que resolveu abrir a porta e adentrar o recinto ainda assim. Pedro então levantou, né? Veio aquele pescador com tudo, muito bravo que ele estava. Ele deu alguns passos na direção daquele cômodo contíguo à sala, ao quartinho onde ele estava deitado, e já chegou esbravejando: mas eu já não lhe avisei que já terminamos por hoje. Mas quando ele olha mais detidamente para aquela figura que está ali na sua frente, banhada por uma doce luz que sai da janela lateral, ele reconhece naquela figura o próprio Jesus. E Jesus, olhando ternamente para o Pedro, diz: Pedro, eu só te pedi para apacentar as minhas ovelhas. E o Pedro então baixa sua cabeça e começa a chorar copiosamente, copiosamente, de vergonha. E quando ele levanta a cabeça e tem coragem de olhar novamente, Jesus já não está mais lá. Mas essa era uma lição importante, porque da mesma maneira a gente às vezes pensa que aprendeu a lição inicialmente, mas a gente precisa ser avisado e ter outras maneiras, né, de ser demonstrado que nós ainda estamos longe daquele que acreditamos que somos. Mas para Pedro foi muito importante, porque a partir daquele dia ele jamais fechou a porta da Casa do Caminho. Não sei se vocês lembram, quem fez a leitura de Paulo e Estevão, quando o Paulo voltou, né,
que começou a peregrinar pelo deserto depois de ir para Palmira, sofrer todo tipo, né, de falta de recursos, o sofrimento de caminhar no deserto, que ele chega à casa do caminho para contar a história dele, que ele tinha visto Jesus no caminho de Damasco. A maioria dos discípulos ali não queria recebê-lo, tinham até medo de receber o Paulo. Mas o Pedro não. Pedro defendeu a ideia de recebê-lo sim e disse como Jesus agiria. E aí ele recebe o Paulo e dá a chance dele explicar então o que ele está fazendo ali na casa do caminho. Olha que importante lição que aprendeu Pedro. E nós, que lições que aprendemos? Vamos ouvir então uma canção de Eduardo Barreto que fala desse trabalho social, dessas mãos operosas. Com Jesus. Aranira, lira, lari, lararida, larira, lari. Bendita seja a mão devota e santa, suave seja a mão que acaricia, bondosa seja a mão que ergue e alivia, sublime seja a mão que a dor espanta, amiga seja a mão no dia a dia, fraterna seja a mão que estende a manta, sincera seja a mão que nos levanta, amena seja a mão que o bem recria, sensível seja a mão de amor referta, segura seja a mão que a fé desperta, e caridosa mão que espalha luz, iluminada mão que ara e semeia, ditosa mão que nunca titubeia e dá-se inteira a faina de Jesus. Lararidana, lidarane, lararidana, lidarane. Sensível seja a mão de amor referta, segura seja a mão que a fé desperta, e caridosa mão que espalha luz, iluminada mão que ara e semeia, ditosa mão que nunca titubeia e dá-se inteira a faina de Jesus. Amiga seja a mão para fecharmos essa fala,
eu trago aqui uma última passagem que traz também um ensinamento muito importante, que é a passagem conhecida como A Espada e a Cruz, que está no livro de Amélia Rodrigues, vários livros, inclusive, de Amélia Rodrigues, Até o Fim dos Dias, um deles, que conta a história de Malco, ou Meleque, que é um daqueles guardas da corte de Caifás, justamente o guarda que teve a sua orelha cortada por Pedro, naquele momento em que aquele séquito de guardas foram buscar Pedro ali no Jardim das Oliveiras e levaram preso. Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas quando chegaram lá, o Pedro, que já estava muito mexido naquela história que eu contei anteriormente, onde ele queria mostrar a Jesus a sua coragem, o seu valor, assim que eles chegam para prender Jesus, o Pedro saca de uma espada e passa a espada na orelha desse guarda Malco. E diferente da história que conhecemos, Jesus não cola o pedaço da igreja, da orelha de Malco. Ele simplesmente estanca o sangramento, conforme o relato no livro de Amélia Rodrigues, que está mais de acordo com a própria, né, a lei da própria ciência. Então, Jesus simplesmente estanca o sangramento da orelha e o Malco continua sem um pedaço da orelha. O que acontece então é que, como naquela época e naquela cultura, as pessoas que cometiam algum tipo de crime eram punidos com a perda de um membro, às vezes a perda da mão, de um dedo, de um pedaço da orelha ou de um pedaço do nariz, Malco ficou com um aspecto muito desagradável, causando uma espécie de dúvida, né, sobre aquela criatura que estava circulando ali na corte de Caifás, que era uma das figuras mais importantes do Sinédrio. Enfim, não demorou muito para que pedissem, né, gentilmente, para que o Malco saísse daquele lugar. E o Malco acabou simplesmente indo embora dali, foi para Roma e acabou seus dias no anonimato, deixando de ter aquela importância que ele tinha antes. E é claro que os anos passaram, 20 e 30 anos, subiu ao trono romano o Nero e junto com ele o chefe dos guardas pretorianos Afônio Tigelino, que tinha uma postura implacável na procura e na captura de cristãos. E o Malco assistia a todas essas situações de cristãos que estavam sendo presos em Roma e em outros lugares, levados inclusive ao circo romano, sofrendo todo tipo de violência e flagelação. E é claro que o Malco comemorava cada uma delas. Mas eis que um dia o Malco descobriu que haviam prendido, né, o próprio Pedro e a sua esposa e outros companheiros nas catacumbas de Roma, fazendo ali suas reuniões cristãs, suas orações, e ele ficou muito, muito com vontade de ver a execução de Pedro, porque é uma figura que a princípio havia modificado completamente o panorama da sua existência, uma pessoa que vivia ali na corte de Caifás e agora havia caído no anonimato sem um pedaço da sua orelha. Então, a multidão acompanhava aquele séquito de guardas pretorianos levando Pedro, porque foi escolhido para ser executado através da crucificação, na Colina Vaticano. E o Malco, que sabia que isso acontecia, arrumou um lugarzinho muito privilegiado para poder assistir aquilo de camarote. E apesar daquele séquito passar no meio da multidão, muitos olhavam sem nenhum tipo de interesse pessoal para aquela cena, mas o Malco vociferava o tempo todo, impropérios, gritava, chamando muita atenção, inclusive dos guardas pretorianos, que acabaram levando, né? Não entendendo o que estava acontecendo, acabaram levando o Pedro muito pertinho de onde estava o Malco ali. E quando o Pedro chegou perto do Malco, o Malco mostrou a orelha, né, um pedaço da orelha faltando para que ele lembrasse de que figura, de quem ele se tratava. E o Pedro, então, lembrando da cena e lembrando da fala de Jesus, né, que ficou também ecoando na nossa alma por mais de 2000 anos, aquele que vive pela espada, por ela perecerá. Ou aquele com ferro fere, com ferro será ferido, em algumas traduções. E o Pedro então se sente muito envergonhado de ter visto aquele homem ali sem o pedaço da orelha por culpa sua. E não tem uma outra alternativa a não ser se jogar aos pés daquele homem ali implorar perdão. Mas os soldados romanos fazem uma leitura diferente e pensam e conversam entre si se esse que vamos crucificar é considerado o maior entre os cristãos, se joga aos pés desse outro homem, então esse é maior que ele ainda. Crucifique-lo também. E tal como Jesus, que foi ladeado pelos ladrões ali no Gólgota, Pedro acabou sendo crucificado também ladeado por Malco, que é claro, Pedro, amparado pela espiritualidade, não aceitou
ser crucificado como Jesus, achava que não era merecedor, e os guardas aceitaram prontamente e acabaram crucificando Pedro de cabeça para baixo. E o Pedro, amparado pela espiritualidade, acaba desencarnando serenamente, cumprindo a sua etapa, né, e dando seu testemunho, que agora ele tinha a fortaleza necessária para dar o seu testemunho. Chegou o derradeiro momento de ele dar o seu testemunho. Mas o Malco, diferente de Pedro, acaba sendo crucificado e gritando e vociferando impropérios de toda a ordem, muito revoltado com aquela situação que ele acabou de maneira inusitada. E no livro Diretrizes Apostólicas para o Evangelizador, nós temos também a continuidade dessa história, né? Esse livro conta o desencarne, né, de todos os 12 apóstolos. Só um deles é que não foi martirizado, que é o próprio João Evangelista, que morreu de velhinho, mas todos os outros apóstolos foram martirizados no final da sua existência. E ali tem um relato muito bonito que conta quando Pedro desencarna. Ele desperta na pátria espiritual justamente no colo de Jesus. Quando ele abre os olhos, Jesus está ali acariciando o seu rosto lentamente. E assim que o Pedro desperta na pátria espiritual, Jesus olha para ele de maneira muito doce e diz: Pedro, tu me amas? Eu não sei se vocês lembram, mas depois da crucificação, Jesus apareceu numa praia e foi ali, né, fazer uma refeição, conversar com Pedro, com João, e perguntou a Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me então apacenta as minhas ovelhas, né? E o Pedro respondia as 3 vezes. Só que agora Jesus pergunta apenas uma vez na pátria espiritual: Pedro, tu me amas? E o Pedro responde: eu te amo, mestre. E Jesus não pergunta mais, só diz nesses termos: venha, Simão, que as alegrias do reino são descanso e refrigério para o lutador. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra e onde a agonia do vazio, pedra frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando, se no horto já pressentes tuas chagas. Eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, valindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o
céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Muito obrigado, meus amigos. Um beijo no coração de cada um de vocês.